Para falar sobre cadeias de Markov, vamos considerar o seguinte jogo. Temos um tabuleiro. Nesse tabuleiro existem várias casas, e algumas dessas casas são especiais, marcadas aqui com um X e um círculo. Temos uma peça que anda nesse tabuleiro, de acordo com o valor tirado em um dado. O jogador ou jogadora joga o dado e anda a quantidade de casas apontada pelo mesmo, e ocupa uma nova posição. Então, se repete esse processo. A peça sempre anda para frente. Caso o fim do tabuleiro seja encontrado, a peça continua andando para trás, até completar a quantidade de casas para andar. Se a peça cair em uma das duas casas especiais, o jogo acaba. Se a peça cair no X, o jogador ganha um café. Se a peça cair no círculo, ele ganha um acarajé. Em ambos os casos, o jogo finaliza. Para facilitar nossas descrições, nosso dado será um dado especial, com 3 faces com o valor 1, 2 faces com o valor 2 e uma face com o valor 3. Algumas perguntas interessantes para jogador ou jogador desse jogo são: qual será o prêmio recebido por ele ou ela? Outra pergunta interessante é quantas jogadas serão necessárias para finalizar o jogo? Para responder essas perguntas, nós podemos utilizar o formalismo de cadeias de Markov. Uma cadeia de Markov é um processo estocástico. Processo porque estamos interessados no acompanhamento da sucessão de situações no tempo. No caso do nosso jogo, estamos em uma casa, jogamos o dado e vamos para uma nova casa, e assim por diante. Estocástico porque o processo apresenta aleatoriedade. A próxima casa para onde a peça avança depende do valor obtido no dado. Esse valor é um sorteio aleatório. Um processo estocástico tem 2 conceitos principais: a ideia de estado, que indica a observação que fazemos deste processo ao longo do tempo, a ideia de transição, que indica a dinâmica do processo prescrevendo como se dá as sucessões entre os estados. Nesse momento, estamos interessados apenas em tempos discretos, os quais podemos simplesmente contar e enumerá-los como tempo 0, tempo 1, tempo 2 e assim por diante. No tempo 0, o processo estocástico se encontra em algum estado inicial, e existem várias possibilidades de transição. Uma dessas transições ocorre, e o processo segue no tempo 1 para o próximo estado, e assim sucessivamente. Voltando para o nosso jogo, café ou acarajé, o que seria estado nesse jogo? Ou seja, o que gostaríamos de observar nesse processo? Por exemplo, poderíamos acompanhar se o jogo está ativo, se ganhei acarajé ou se ganhei café. O jogo começa ativo e pode haver uma transição para ativo, ganhar acarajé ou ganhar café. Outra opção seria acompanhar os valores obtidos no dado. O jogo começa com uma observação arbitrária e transita para o valor obtido no dado. Uma opção mais interessante seria a localização da peça no tabuleiro, ou seja, qual casa minha peça ocupa. Considerando a terceira opção, podemos enumerar, ou seja, listar quais são os possíveis estados, isto é, as possíveis observações. Para facilitar a enumeração e descrição do processo, é importante nomear cada uma das observações. Aqui, nomear é simplesmente escolher um símbolo para representar cada um dos estados. A peça pode ocupar cada uma das casas no tabuleiro. Para cada uma dessas possíveis ocupações, temos que atribuir um símbolo. Por exemplo, podemos representar a primeira casa pelo símbolo de uma estrela, a segunda quadrado, a terceira o algarismo 3 e assim por diante. No jogo café ou acarajé temos apenas 6 estados. Uma nomenclatura mais simples seria utilizar alguma lista de uso comum, como os numerais ou letras do alfabeto. Agora, nós podemos descrever o processo por meio de tempos discretos t, e em qual estado o processo se encontra para cada tempo, representado aqui como S de t. No tempo 0, o jogo inicializa na posição A. Se o dado é lançado e se obtém 1, então no tempo 1 o processo transita para o estado B. No tempo 1, o dado é lançado novamente e se obtém 3. Então, no tempo 2, o processo transita para o estado E. O dado é lançado e novamente obtém-se 3. Então, no tempo 3, o processo transita para o estado D. E o jogo finaliza com um prêmio de acarajé. Notem que aqui foi exercitado o jogo real, tendo acesso ao tabuleiro, à peça e ao dado. Descrever esse jogo como um processo estocástico permite simular esse jogo sem acesso ao jogo real. Mais que isso, permite responder perguntas relacionadas às várias possibilidades de resultado do jogo. Para isso, precisamos conversar sobre as probabilidades de transição. As probabilidades de transição consideram o histórico H até o tempo t. Esse histórico é composto pelos estados que foram visitados no tempo 0, no tempo 1 e assim sucessivamente até o tempo t.
Por exemplo, se considerarmos H de 3, devemos considerar os estados S0, S1, S2 e S3. Simulando o nosso processo, em uma determinada simulação, nós podemos ter passado pelos estados A, B, D e D. As probabilidades de transição indicam qual é a probabilidade de eu transitar para qualquer um dos possíveis estados, dado o meu histórico. Por exemplo, qual é a probabilidade de S4 ser igual a C, dado o histórico que S0 foi A, S1 foi B, S2 foi D e S3 foi D. Genericamente, temos que descrever a probabilidade de ST mais 1 ser um estado genérico S, dado o histórico H de T ser um histórico genérico H. Descrever as probabilidades de transição significa descrever essas probabilidades para todos os estados e histórico de forma genérica. Cadeias de Markov são casos específicos de processos estocásticos, isto é, são processos estocásticos com a propriedade de Markov. A propriedade de Markov diz respeito a uma característica das probabilidades de transição. Lembre-se que, genericamente, precisamos da probabilidade de transição para um estado dado o histórico de estados até aquele momento. Se um determinado processo estocástico é uma cadeia de Markov, então a probabilidade do próximo estado, isto é, o estado no tempo t mais 1, depende apenas do estado atual, isto é, o estado no tempo t. Dessa forma, a probabilidade de transição dado o histórico é igual à probabilidade de transição dado o estado atual. Essa é a propriedade de Markov. Dito de outra forma, se eu conheço o estado atual, o próximo estado independe dos estados anteriores. Essa propriedade é verdade no jogo café ou acarajé, pois a próxima casa a ser ocupada depende apenas da casa que estou ocupando agora, e de um elemento aleatório, neste caso, o valor sorteado no dado. Agora, podemos descrever as probabilidades de transição no jogo café ou acarajé. Por exemplo, considere que estamos no estado E. Podemos descrever a probabilidade de transitar para qualquer outro estado, inclusive ali mesmo. Lembre-se que estamos considerando um dado especial, no qual a chance de sair 1 é maior. Por exemplo, qual é a probabilidade de transitar para o estado A? Para que o estado A pudesse ser alcançado a partir do estado E, nosso dado teria que ter uma face com valor 6, que não é o caso, logo essa probabilidade de transição é zero. O mesmo ocorre com o estado B e C. Para o estado D, o lançamento do dado deve resultar em 3. No dado especial, essa probabilidade é de 1/6. Para o estado E, o lançamento do dado deve resultar em 2. No dado especial, essa probabilidade é de 1/3. E para o estado F, o lançamento do dado deve resultar em 1. No dado especial, essa probabilidade é de meio. Agora nós podemos voltar nas duas perguntas que foram listadas como interessantes anteriormente e ver se elas fazem sentido frente a esse formalismo que colocamos. A primeira pergunta, ganharei café ou acarajé, deve ser corrigida para qual a probabilidade de ganhar acarajé ou café. Note que quando falamos do futuro, devemos considerar todas as possibilidades e não apenas uma delas. Por isso, só podemos afirmar a probabilidade de um desses eventos acontecer. A segunda pergunta, ficarei jogando por quanto tempo, deve ser corrigida para ficarei jogando quanto tempo em média. Novamente, como estamos falando do futuro, podemos agrupar todas as possibilidades em uma média. Um desafio para vocês. Considere uma variação desse jogo, no qual temos 2 jogadores. Cada jogador possui uma peça, e as jogadas são alternadas entre os jogadores. Se alguém ganhar um dos prêmios, por exemplo, o acarajé, aquele prêmio fica indisponível. E se o outro jogador acabar caindo na casa com o acarajé, nenhum prêmio é ganho por esse jogador. Nessa variação, quais perguntas são interessantes? Quais são os estados possíveis? O processo estocástico observado com esses estados apresenta a propriedade de Markov? Defina formalmente a cadeia de Markov correspondente. Lembre-se que você deve definir os estados do processo e as probabilidades de transição entre eles.